Olá, meus amigos, nós voltamos aí, Criminologia. Nós estamos agora nos dedicando aqui à penologia, né? A terceira aula sobre o assunto. Vamos falar um pouco sobre pena. Só que aqui eu gostaria de fazer só um comentário, vejam só. Primeiro, penologia, a pena de acordo com a criminologia, né? De acordo com o estudo que se faz da evolução da pena, a evolução na aplicação da pena, como o apenado ele sofreu essa evolução, quais são as circunstâncias na época da aplicação. Então, nós não falaremos aqui, por exemplo, da Lei de Execução Penal, não é? Que fala sobre a execução da pena no Brasil. Nós não vamos falar aqui também sobre o Código Penal, o Código de Processo Penal. No entanto, existem alguns pontos aqui em que nós teremos que fazer o aparte. Esse aparte você vai anotar assim numa pontinha do seu material e vai dar uma procurada no código, ou no Código Penal, ou no Código de Processo Penal. Nós vamos bater em cima disso. Segundo, o que vai ser dito na aula de hoje, nessa aula que você está assistindo agora, tem um reflexo muito grande nas provas de segurança pública, no caso, polícia, né, polícia judiciária, polícia civil, polícia federal. Se houver o cargo administrativo que tem a previsão de direito penal, pena é uma consequência. Então, de toda forma, a criminologia vai dar a sua contribuição para essa parte da pena. Então, eu reitero aqui, como não é uma questão de estudar nesse exato momento direito penal, nós não temos essa preocupação de estudar a pena de acordo com o direito penal, de acordo com o direito processual penal. Mas nós vamos pincelar alguns pontos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a pena como sanção. O que eles caracterizam aqui como pena a partir desse momento, né, da penologia, que é o estudo específico da pena, da sua evolução, do seu contexto histórico, da sua criação, como ela se desenvolve, como ela é aplicada. Nós temos aqui a pena como uma sanção titularizada pelo Estado, né, de aflição ao apenado, através de uma ação penal. A ação penal é esta que tem a liberdade de condução dentro do processo da defesa, né, do réu, tem aqui a questão da sua manifestação de defesa técnica, defesa pessoal, não é? Nós temos aqui o contraditório como um princípio constitucional, nós temos aqui a questão do devido processo legal, então tudo o que há, né, de substância constitucional dentro da aplicação do direito penal é aplicado na pena. Sanção aflitiva imposta pelo Estado através da ação penal, justa e coerente, ao autor de uma infração como retribuição de seu ato ilícito. O caráter retributivo aqui, desde, como se fala, priscas eras, a sanção ela tem esse caráter retributivo, mas antes de mais nada, retira-se um pouco da aflição, daquela questão do sofrimento, para se colocar retribuição consciente, consistente na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos. Então, a análise que se faz aqui é da conotação social, o que faz a pena mostrar às pessoas da sociedade como elas devem se conduzir. Então, através da aplicação da pena, há o caráter pedagógico de ensinar a todos os membros da sociedade como se conduzir dentro da sociedade para evitar aquele mal para si. Ok? Existem basicamente, três formas de se teorizar a aplicação da pena, né? Temos teorias absolutas que acreditam, né, que fazem, através de seus pensadores, seus defensores, fazem acreditar num sistema, mas como uma retribuição mesmo, é um mal justo para um mal injusto. É a questão da aplicação de uma pena, de uma aflição contra uma pessoa que praticou um mal que é injusto, porque a vítima não merecia.
Ok? Então, essa é a teoria absoluta do caráter da pena. Teoria relativa, penas, elas, né, são úteis para prevenir a sociedade, só que ela também tem a punição do infrator, ela tem a retribuição. Então, de toda forma, nós temos duas espécies aí, de vertentes para onde a pena se encaminha. A pena pode ser um meio de se praticar, através daquele apenado, a difusão do conhecimento de que a pena ela será aplicada a todo mundo, mostrar que aquele criminoso ele está sendo punido porque ele será um exemplo para a sociedade, né? Se a sociedade tiver um membro praticando determinado delito, essa pessoa será excluída da sociedade para sofrer aquele mal, então é uma forma pedagógica de se ver a pena. Mas também, fora a diversão, a advertência que se faz, desculpe, também tem a questão da punição do infrator. O infrator, ele é punido e contra si próprio, tirando essa questão do caráter da sociedade, essa questão de mostrar à sociedade que o apenado, ele está sofrendo e que se alguém da sociedade cometer um crime, vai sofrer as mesmas consequências. Fora isso, ainda tem o sofrimento pessoal dele. Ninguém quer passar pelo processo de origem criminal para depois sofrer uma pena pelo Estado, que só Deus sabe como será, depender do Estado. E as teorias mistas, a pena reeduca e intimida ao mesmo tempo. Nós passamos por essas 3 fases. Nós tivemos a defesa dessas 3 teorias. O Brasil hoje se localiza nesse contexto de teorias mistas. Por quê? Porque nós temos a questão da reeducação dentro dos estabelecimentos prisionais e também temos o efeito intimidatório. Por quê? Primeiro, os estabelecimentos prisionais, salvo exceções, eles não são agradáveis de se viver. Você não vai para aquele lugar porque você está afim de passar um final de semana no resort. Então, você sabe que vai sofrer muito ali dentro. Talvez a falta de recuperação dos estabelecimentos prisionais, a falta de manutenção que se constata, talvez seja até, de repente, não sei, poderia chutar aqui, que seja proposital em alguns casos, porque a sociedade vê que é um submundo mesmo, o estabelecimento prisional, então ninguém vai querer parar lá, né? Uma vida complicada, onde poucos dormem, ninguém tem sossego para nada e a criminalidade rola solta em boa parte deles, ok? Então, se ela reeduca, porque faz com que você não, Deus me livre, e faz com que o cidadão, ele repense em todos os atos, ele faça a reflexão, aquela reflexão densa do que ele fez, qual foi o mal causado, se aquilo ali valeu a pena, porque essa questão de valorar a conduta de acordo com a consequência é uma coisa que todo adulto faz. Mas a irresponsabilidade diante do crime, não a irresponsabilidade com questão, a responsabilidade cupidolo. A irresponsabilidade é aquela questão de ser indiferente com relação à prisão, à sanção que é imposta pelo Estado. Essa questão ela é mitigada a partir do momento em que o ser humano começa a analisar a sua conduta e repensar se faria aquilo realmente, se tivesse a oportunidade de voltar ao tempo. É o que se chama aí de lídimo puro, incontestável arrependimento. Agora, cá entre nós, é muito difícil de se averiguar, porque o arrependimento ele é pessoal, ele é subjetivo e não se analisa com facilidade, senão por terapia, para saber se aquela pessoa de fato se arrependeu. Por isso que alguns artigos do Código Penal e que versam sobre a questão do arrependimento têm uma aplicabilidade muito inconsistente, porque é difícil conotar o arrependimento, a não ser, por exemplo, naquelas questões de arrependimento posterior eficaz, porque isso é uma questão mais objetiva, de se averiguar se houve ou não um resultado, se o autor conseguiu em tempo evitar ou não. Fora isso, o arrependimento pessoal é uma questão muito complicada de se verificar, não é? Nós temos aqui 3 tipos de pena. Por que eu coloquei essas 3? Porque elas são o foco da atenção nesse momento. Nós temos pena privativa de liberdade, meio de segurança, pena de morte, mas nós temos
isso dos estabelecimentos dos sistemas, mas nós temos vários outros. Nós temos pena de multa, nós temos aí o confisco, ele está aqui numa forma de medida de segurança, mas o confisco como pena mais a retirada do indivíduo da sociedade para o efeito de prisão, ela fica na privativa de liberdade em vários países. Então, depende muito de onde você vai estudar o contexto da pena, ok? Mas nós vamos estudar aqui, porque o concurso da gente é aqui, ok? Então, vamos lá. Primeira pena privativa de liberdade. Privar de liberdade o autor de um crime. Não é das melhores penas, né? Mas ela mostrou a sua utilidade, porque no meio da sociedade existe alguém que está praticando desordem. Essa pessoa tem que ser segregada e para ela ser segregada, ela tem que ser guardada em algum lugar. Ela tem que passar um tempo fora do contexto social. Ela tem que passar algum tempo fora daquela inclusão social e daquela convivência com seus pares. Então, ele tem que ser retirado para poder pagar uma pena. Essa questão de encarceramento, que é muito antiga, desde as épocas aí de masmorras, né, os aprisionamentos de subsolo. Nós temos a segregação do homem para cumprimento de pena de muitos anos, né, questão de séculos, mas a pena privativa de liberdade com a evolução que hoje ela alcançou não é muito antiga. Ela tem, agora, a função da pena moderna, essa função que a pena hoje ela abraçou, é uma função um tanto quanto até mais humana. Não diria humanitária, também é exagero, mas um pouco mais humana. Tem a retribuição, a questão de se retribuir o mal causado, porque se o indivíduo sai de seu meio social e atinge o direito do próximo, ele tem que ser retirado da sociedade para que aquele mal causado não se repita com outras vítimas e para que, de alguma forma, haja a reparação daquele dano. Ocorre que muitos danos são irreparáveis, como a perda da vida, né? Matar alguém não tem como se reparar. Existem crimes que comportam a reparação e crimes que não. Infelizmente, compensação nós não temos como averiguar, na realidade, avaliar e dar um valor financeiro à vida que se perdeu. Mas a aplicação penal, ela visa essa forma de atenuação das consequências do dano. A verdade é que a pena hoje, ela é direcionada a isso, retribuir o mal causado de alguma forma e intimidar e regenerar. Intimida porque intimida a sociedade. O indivíduo social, quando ele pratica crimes, inclusive em sua própria comunidade, naquele nicho onde ele vive, ele faz com que a sua presença seja um fator já de intimidação, não é? Faz com que seja, entre aspas, respeitado pelos crimes que causou, impondo medo na sociedade. Então, a sociedade fica submetida, subjugada, na realidade, a esse criminoso, mas vem o Estado e o subjuga, não é? Faz com que ele se sinta intimidado, porque, de alguma forma, a casa dele, como se diz aí, vai cair. Então, quando a casa cai, aí ele é recolhido para o estabelecimento penitenciário local. Então, nós temos aí a regeneração como um terceiro fator, terceira função. A regeneração tem crime que não comporta regeneração do apenado. Por quê? Vai me desculpar, mas é uma questão pessoal, talvez, mas baseado exatamente, muito lastreado nos autores de criminologia. Existem criminosos que não se regeneram, né? As pessoas que cometem um crime pelo prazer de cometer dificilmente se regeneram, que é o caso dos psicopatas, que eles não sentem nada, zero, com relação à vítima e às consequências do crime.
mas eles se sentem bastante à vontade para cometer e sentem também o prazer como se estivesse ali limpando a sociedade. Ok? Função da pena moderna, nós temos 3. Nós já tivemos a era da retribuição única e exclusiva. Nós temos a intimidação, que já houve também a época da intimidação. E nós temos a regeneração. Vamos olhar para aquele indivíduo, porque um dia ele vai ser reintegrado à sociedade, até mesmo porque nós não temos pena de morte como uma via de regra, e nós não temos pena perpétua. Um dia ele volta. São 30 anos no máximo, e dificilmente alguém passa 30 anos, não é? Então, de toda forma, a pena aplicada aqui no Brasil, ela tem essas 3 vertentes. Ela tem pelo menos essas 3 funções bem definidas. Pode ser, como de fato muitas vezes ocorre, que elas não sejam assim tão cumpridas, não é? A retribuição mal causada, eu acredito até que tenha, né? Porque ser encarcerado no Brasil, cá entre nós, é complexo. Intimidação, um pouco talvez. Hoje em dia, eu acho que há o criminoso está peitando demais a autoridade, respondendo com o dedo em rista em cara de juiz, batendo em policial. Eu vi um caso nessa semana, eu acho que foi, não, eu vi um caso, foi semana passada. O cara chamou o policial de seja lá do que for, falou um palavrão aí, na frente da polícia militar. Então, as pessoas não têm a intimidação que a polícia um dia exerceu. Eu acho que as pessoas estão perdendo muito essa credibilidade em segurança. E eu acho que não tem justificativo, porque a polícia vem trabalhando arduamente para a defesa da sociedade. Mas, de toda forma, existe aí o fator da intimidação. E a regeneração, porque há uma preocupação em se recuperar. Uma vez eu visitei aqui, né, eu fazia visitas, na realidade, com os meus alunos da pós-graduação. Nós fomos, eu acho que foi ao Cotel, o centro de triagem. Não sei se foi o Cotel, não, foi a Agrícola. Nós fomos e nós vimos por dentro o sistema, visitamos, passamos pela cela, tudo tranquilo. Isso, eles são muito tranquilos lá dentro. Não existe aquela celeuma porque está cheio de estudante ali dentro, de jeito nenhum, foi com autorização e tudo mais. Quando nós fomos lá, nós vimos a produção em série de vários produtos de artesanato. Aquilo trouxe para as pessoas que estão ali, os criminosos, sejam ou não reiterados, sejam ou não criminosos natos ou não, sejam ou não perigosos, de alguma forma eles evoluíram na pena e chegaram lá, eles saem já sabendo fazer alguma coisa, eles já saem com algum ofício, com algum aprendizado. E isso faz parte desse caráter de regeneração da pena. Se cai na sua prova, né, que a pena privativa de liberdade possui essas 3 funções, está certíssimo. E se ela possui essa função de regeneração, se essa regeneração é cumprida ou não hoje, não poderia cair uma questão dessa para você, porque é muito subjetiva. Para você pode ser que sim, para mim pode ser que sim ou que não. Então, cada um com sua opinião. A verdade é que nós nos baseamos em índices para chegar à questão da regeneração. Em alguns estados, eu vejo que há um decréscimo nesse índice de criminalidade. Eu percebo isso. Em alguns estados parece que a criminalidade simplesmente sobe e o número da população carcerária dobra. Então depende muito do contexto. Nós, para a pena privativa de liberdade, nós temos regimes. Antigamente, a gente não prezava muito pela progressão do regime. O regime ou era fechado, aberto, semiaberto, mas ele não tinha a progressividade como um direito constitucional, e hoje tem, né? Há muitos anos tem. Então, a pena, ela tem um caráter progressivo, ela não se solidifica no tempo, ninguém paga todo em regime fechado, isso é inconstitucional, isso fere artigo 5º. Regime
quando eles colocam assim, a ser cumprido em regime fechado, é o regime inicial. A pessoa é recolhida para o regime inicial fechado quando ele pega 10, 12 anos de prisão, tem que ser recolhido inicialmente em regime fechado. Aí, a superior a 8 anos. Passou disso, é regime fechado, mas ele vai evoluindo de acordo com vários fatores. E esses fatores estão na lei de execução penal. Você vai ver que é o trabalho ali dentro, o bom comportamento, a ausência de transgressão, né, que faz parte do bom comportamento. O fato dele se integrar e procurar resolver, às vezes ele trabalha, eu já vi gente que trabalhava fazendo comida ali dentro, estava com a pena de não sei quantos anos, bem quase 30, e era cozinheiro. É uma confiança muito grande ser cozinheiro dentro de um estabelecimento prisional, é muito grande, o cara pode fazer muita besteira ali, até mesmo porque quem come aquela comida ali não é só preso, não. Eu já fui advogada no sistema prisional, e a mesma comidinha feita para os presos, os advogados, na hora do intervalo, os advogados iam lá e comiam do mesmo jeito. Então, é uma responsabilidade grande. Uma pessoa que consegue trabalhar no sistema prisional fazendo algo de confiança, como é o caso de cozinha, o cara tem que ter uma progressão garantida, porque ele está efetivamente procurando melhorar, né? Sem uma transgressão. Semiaberto entre 4 e 8 anos, não reincidente, não é? Aí ele vai para o semiaberto direto. O semiaberto hoje, você escreve ou junto ou separado com o hífen, né? Eles não colocaram critério. E aberto até os 4 anos. Nós temos sistemas aqui. Nós temos alguns que marcaram a história da pena. Primeiro, em 1829, um sistema da Filadélfia ou pensilvânico. Ele foi um sistema aplicado na penitenciária de East que foi muito cruel, foi desumano demais. Por quê? Eles recolhiam apenado. Ele era um regime celular, então cada um na sua célula. A célula é prisão, né? Porque em inglês a gente chama cell, né? Cell é prisão. Então eles, quando traduziram, colocaram cell para célula. Então é uma célula, é um compartimento, né? Esse isolamento celular do preso, ele ficava sozinho, ele e os pensamentos dele. Imagina o cara praticar um crime, saber que vai ficar não sei quantos anos, ou você dizer para a pessoa, você tem não sei quantos meses de vida porque você está doente, e o cara ficar sozinho, ruminando sobre isso. A única leitura que era possível para aquele apenado era a Bíblia. Ele não podia ler nada. Ele ficava o dia todo trancado na cela. Então, esse sistema foi abolido em 1913, mas ele ainda é utilizado em alguns países. Por que ele foi abolido? Porque a galera ficou doida, todo mundo surtou. Os apenados, eles não tinham uma recuperação porque eles enlouqueciam, trancados em celas o dia todo, somente lendo a Bíblia. Não tinha direito de falar com ninguém, era tudo muito restrito. O sistema auburniano, criado em Auburn, em Nova York. Esse sistema, ele já deu uma melhorada. Ele fez com que essa crudelidade do sistema pensilvânico desse uma descida e o isolamento, ele existia, mas não era o dia todo. Ele tinha um aprisionamento celular noturno, ele ficava dentro da cela durante a noite. E durante o dia, ele tinha uma prisão coletiva. Então, ele ficava junto com outras pessoas, podia dialogar, conversar, fazer com que... Isso tudo muito restrito, porque até o contato de um com o outro, dentro desse isolamento coletivo, era tudo muito restrito. Podia-se ter contato, mas até o contato era muito restrito mesmo. Era uma coisa para evitar qualquer proliferação de ideia de crime, de amizade entre as pessoas, de conhecimento. Ok? E o sistema progressivo de 1854. Ele foi primeiro adotado na Irlanda. Deu certo. Por quê? Porque ele tinha a progressão da pena como esteio. Qual era a questão da progressão da pena? Primeiro, regime celular.
havia um bom comportamento, ele cumpria a pena, via-se a evolução, então depois passou para a cela noturna e trabalho coletivo diurno. O cara trabalhava o dia todo no meio dos outros, todos em silêncio, mas eles sempre juntos, almoçavam juntos, tudo junto, depois eles se recolhiam à cela à noite. Depois um trabalho com semi-liberdade, como a gente vê de vez em quando, né, nos países, o cara trabalha, ele vai, volta para dormir, tem uma semi-liberdade, ele tem um pezinho dentro da prisão e também uma contribuição social. E a liberdade condicional sob fiscalização. Esse sistema, ele é o sistema que todos nós ainda adotamos. É claro que todos adaptados à legislação local, como é o nosso caso, porque nós não temos a prisão celular. Essa prisão celular nós temos, inclusive no RDD, se você for procurar, é claro que eles têm o isolamento, mas até o isolamento tem um caráter humano, não é como antigamente, ele não ficava sozinho, ele, uma Bíblia e o teto, não é? Então, de toda forma, a pena deve ser aplicada, mas de uma forma mais humanitária, mais humana, humanitária não, humana. Medida de segurança. A medida de segurança é utilizada para neutralização do criminoso, né? Não era necessariamente, né, concebida como uma pena, porque pena, para todos os efeitos, era pena privativa de liberdade, mas de toda forma neutralizava o criminoso para que ele não praticasse mais crimes. Pode ter conotação patrimonial ou pessoal. Patrimonial quando há interdição do estabelecimento, quando há o confisco, por exemplo. Nesses casos, a medida de segurança é uma medida justamente para se assegurar a aplicação da pena e conseguir alcançar o critério de justiça. É para isso que serve a medida de segurança. A medida de segurança pessoal, ela pode ser detentiva ou não detentiva. Se a medida de segurança visar a detenção, visar o isolamento daquele apenado, nós temos um manicômio judiciário, pessoas consideradas inimputáveis. Nós temos casa de custódia, que não é muito comum, não é? Às vezes alguns estados não têm, né? E aí é que está, a aplicação da medida de segurança fica prejudicada. Nós temos medida de segurança que também não é detentiva, é liberdade vigiada, nós temos aí a proibição de frequentar alguns lugares. Essa proibição só caberia, talvez, em lugares muito pequenos, porque a gente às vezes verifica que em lugares maiores, metrópoles, desculpe, isso fica um pouco prejudicado, não é? E nós temos aqui a pena de morte. A pena de morte, né, a pena capital, ela visa a extinção do mal, não é? Para todos os efeitos, mata-se aquela pessoa que causou o mal à sociedade. A pena de morte é aplicada em vários países ainda. Nós também aplicamos, só que a pena de morte ela tem uma conotação excepcional. Nós não temos aplicação direta, nós temos aplicação excepcional da pena de morte. Se alguém perguntar no seu concurso se o Brasil adota ou não a pena de morte, o Brasil adota sim. E se disser que está errado, cabe recurso, porque eu já vi. Não é? Eles não podem fazer esse tipo de pergunta e dar uma resposta negativa, porque nós temos sim, é uma exceção, mas existe, não é? E nós temos aqui os prós e os contras da aplicação da pena de morte. A aplicação da pena de morte em vários países tem daquelas formas que eu falei no começo, que são as formas cruéis, tem pena de morte de decapitação, tem pena de morte de inanição, existe apedrejamento, empalamento, nossa, coisas horríveis nós temos aí ainda hoje como pena de morte. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a China, nossa, a China não precisa de muito não para matar. Não precisa não. Agora, nos Estados Unidos, nós temos aqui a forma um pouco mais humana de se praticar. Nós tínhamos muita aplicação de pena de morte através de cadeira elétrica, mas como aquele filme mesmo do cara que passa pela cadeira elétrica várias vezes não consegue morrer, não tem como matar o cara que ele era muito forte. Então, aquilo fazia com que o cara sofresse assim muito, era um sofrimento muito grande. Então, o que se faz é a aplicação venosa de substâncias, né, para que a pessoa morra. Essa pena de morte que visa
há um entorpecimento do corpo para a cessação das funções vitais, não é? Ela é considerada a mais humana possível, porque primeiro a pessoa dorme e depois ela é morta. Nós temos aqui a pena de morte, prós e contras. Analise, dê uma lidinha nos prós e contras de pena de morte, porque isso aqui é interessante para você fazer uma prova discursiva. Pode ser que caia a pena de morte numa prova sua de concurso, nada é impossível. Eu não posso considerar impossível a possibilidade de cair uma questão como essa. Prós, viver é conviver. Então, o homem, ele tem que estar apto a viver em sociedade. Se ele não está, a pena de morte é útil para tirá-lo do meio social. A pena tem um forte poder intimidatório. Quem aplica a pena de morte intimida com maior facilidade. Então, a prática do crime, ela não aumenta consideravelmente. Ela diminui porque as pessoas se sentem intimidadas frente às consequências. Exclusão social, a pena retira aquela pessoa que não está prestando para a sociedade, tira de vez, ela não volta mais. Economia do sistema, matar o apenado é muito mais interessante para o Estado do que mantê-lo a vida toda por vários anos, porque para o Estado custa mais manter o preso vivo dentro do sistema do que matá-lo, porque afinal de contas não custa muito, inclusive na China quem custeia é a família, não é? A morte do cara. Entre os contras, nós temos aqui o fato de que, enquanto uns acham que intimida, outros dizem não intimida de jeito nenhum. Tanto é que existem países como os Estados Unidos que até agora o índice de criminalidade só faz aumentar e as pessoas não têm medo e continuam praticando crime. O erro judiciário pode ser um problema sério, inclusive no Brasil, é o que sustenta hoje a ausência de pena de morte, porque dos defensores de pena de morte, todos eles não conseguem fixar no Congresso a possibilidade de se aplicar a pena de morte, porque o erro judiciário ele é considerado comum. A ausência de recuperação, porque não existe o objetivo de recuperá-lo e reinseri-lo à sociedade. O objetivo é matar. Então, é muito desumano pensar dessa forma. Tanto é que afronta aí os direitos humanos tirar uma pessoa através da morte praticada pelo Estado, que vai cometer um mal maior ou então pior do que o mal que ele causou. Ok? Então, o que nós temos agora, para este momento, com relação às penas, é exatamente isso que vocês viram. Provavelmente, na nossa próxima aula, nós teremos uma sequência onde nós fecharemos o conteúdo. Eu espero que a gente se encontre novamente aqui, todo mundo muito bem, com a graça de Deus. Até lá.